Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de português, tá? Continuando a aula anterior, onde nós começamos a falar do gênero textual História em Quadrinho, no livro de vocês, na página 74, vocês vão abrir para a gente continuar trabalhando com a interpretação da história em quadrinho citada lá no livro, certo? Que é a do Horácio, né? Tá todo mundo já com o livro aí? Agora nós vamos, além de continuar a interpretação daquela história, nós vamos ver ali na página 74 que tem algumas expressões utilizadas numa história em quadrinho que normalmente não tem em outras histórias, tá? Primeiro vocês vão ter que, Tecodonte parece exagerar na forma como chama a atenção de Horácio. Vocês vão observar que na história em quadrinho, algumas expressões feitas no quadrinho já sugere o que está acontecendo. Então, não quer dizer exatamente que tem que ter uma fala. Às vezes, até a expressão no desenho do rosto, né, do boneco, você já sabe mais ou menos o que está acontecendo. Se é cara de espanto, cara de feliz, cara de triste, né? Então, vocês vão ter que explicar a alternativa A e B de acordo com o que está sugerindo, tá certo? Na questão 9, vocês vão ter que reler algumas frases citadas na história em quadrinho, que é assim, ó, vá, Tecodonte, tá bem, tá na hora do meu almoço, mas não dá, né? Vocês estão observando essas expressões, nós chamamos elas de uma linguagem informal. Por que ela é informal? Porque nós não utilizamos ela, por exemplo, se eu for fazer uma reunião, né, com a diretora da escola, eu não posso chegar lá falando, pois é, né, diretora? Não dá para falar assim, não posso, ela vai estranhar. Eu tenho que falar de um jeito mais formal. A mesma coisa se eu for me reunir com os pais de vocês. Não posso chegar falando gírias, né? E aí, tudo bem? Sabe? Falando umas palavras assim, informais. Eu tenho que chegar formalmente, falando olá, tudo bem? Estamos mesmo verificando. Tá vendo? São expressões que a gente fala que modifica um pouquinho, mas isso depende muito com quem a gente está conversando, né? Porque às vezes a gente está conversando com o nosso amigo, a linguagem é informal. E quando nós estamos conversando em uma reunião, eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu tenho que falar mais formalmente, eu tenho que evitar falar gírias, tá? E na história em quadrinho, não. Então, ali vocês vão observar que, vá, olha essa expressão que tem ali, que a história em quadrinho trouxe para a gente. Isso aí é uma linguagem informal, tá certo? Na questão 10, vamos continuar trabalhando com a história em quadrinho, além da linguagem verbal, que são as falas dos personagens, também existem algumas expressões que é o barulhinho, nós chamamos de onomatopeia, tá? Que são alguns barulhinhos que dão a impressão que está acontecendo alguma coisa. No caso ali do quadradinho que ele aparece para a gente em destaque do Horácio, que ele está fazendo dois barulhinhos ali, chomp, chomp. Qual é a impressão que dá, o que está acontecendo quando aparece na história em quadrinho esse barulhinho? Indica que ele está o quê? Mastigando. É que nem aparecer a expressão sniff. É porque ele está chorando, certo? Algumas palavrinhas assim é o que nós chamamos de onomatopeia, é para fazer o barulhinho de alguma ação que nós estamos tendo, tá? Aí vocês vão responder ali e vão fazer também as questões até a página 76. Tá certo? Interpretação de texto, tá bom? Vou deixar, então, mais essas atividades para vocês fazerem somente do livro. Lá na página 75 tem 3 questões, tá? Que uma dessa frase eu vou postar como pergunta para vocês responderem para a gente trocar uma ideia, tá certo? Vou deixar lá no mural para a gente conversar sobre a questão qual foi o assunto da história entre os dois personagens.
Essa perguntinha eu vou deixar lá como atividade, que vai ser nossa atividade da sala de aula do dia, tá certo? E para encerrar, lá na página 76, no início do ano a gente sempre faz combinados na sala. Quero ver se vocês lembram de alguns combinados que nós fizemos esse ano, tá certo? São combinados que a gente faz entre a gente para que a gente viva em harmonia, tá bom? Então vocês vão escrever alguns combinados ali, ver se vocês lembram, tá? E a gente vai falar sobre, vocês vão fazer e depois a gente confere esses combinados. E só para concluir, tem um esqueminha no livro de vocês que é a hora de organizar o que é uma história em quadrinho, tá? A história em quadrinho nada mais é uma história com texto e imagem. Isso é uma história em quadrinho, tá certo? Ó, a história em quadrinho ela tem os elementos. Quem são os elementos? É o personagem, é o tempo e o lugar, certo? O personagem, as pessoas ou os animais que fazem parte da história, o tempo em que está ocorrendo e o local. Qual é a intenção de uma história em quadrinho? A intenção dela é divertir ou entreter, tá bom? A linguagem que é utilizada na história em quadrinho são imagens, como eu falei, às vezes até um risquinho, algumas expressões no rosto da personagem já dá a impressão do que ele quer falar, tá? As cores do desenho, os balões da fala, né? Que é a forma como a gente consegue ler a história em quadrinho. Ela é mais próxima da língua falada, ou seja, ela é mais próxima do que a gente costuma falar, que é a linguagem informal, tá? Que mesmo eu na sala de aula com vocês, muitas vezes eu saio da linguagem formal. Nós conversamos com a linguagem informal, até para ficar tudo mais próximo uns dos outros, tá? E tem algumas palavras que traduzem sons, que são as onomatopeias, que eu já citei. E a história em quadrinho, ela precisa de alguém muito especial, né? Que é o que dá a voz à história em quadrinho, a pessoa que vai fazer a leitura. Que não adianta a gente fazer uma história em quadrinho e não ter o leitor. Para quem é a história em quadrinho? Pode ser para as crianças, pode ser não, é para as crianças, e para alguns adultos que gostam de história em quadrinho. Tem história em quadrinho escrita somente para criança, assim como tem história em quadrinho escritas para adultos também. Tá certo? Essa então foi a nossa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida vocês postem lá no comentário da turma, que a gente vai conversando mais durante a semana, tá? Tchau, tchau, então. Até a próxima aula.